Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Gabriel Martins aqui para um programa exclusivo na íntegra para apoiadores e membros do canal. Programa de hoje, eu vou ser bem sincero com vocês, não tinha nenhum assunto legal sobre a NBA que me animasse a discutir aqui com vocês, algumas notícias e tal, mas nada divertido pra gente discutir. Então eu resolvi fazer um exercício que é muito comum na mídia especializada, que é refazer o draft. Refazer, não o último draft, obviamente, mas eu peguei um draft de 5 anos atrás, porque eu acho que 5 anos é um bom período para você avaliar um jogador, né? Então eu vou refazer o draft de 2020 com as informações que nós temos disponíveis hoje, né? Porque, claro, você faz a escolha na época com as informações que você tem, né? E 5 anos depois você tem muito mais informação sobre os jogadores. E esse draft em especial eu acho que é interessante porque foi o draft da pandemia. Então foi o draft que os times não se encontraram com jogadores pessoalmente. Muitos não foram nem avaliados pessoalmente direito, então é um draft que os times partiram com menos informação do que de costume. Então eu vou refazer aqui as escolhas, né? E é um exercício que muita gente faz. Por exemplo, meus amigos do podcast Splash Brothers fizeram alguns já nessa off-season. E como sempre, a gente tem um grupo, eu, o Gui e o Léo. Como sempre, a gente discute lá, quando eles vão fazer eles me perguntam a minha opinião e tal. Eles fizeram, acho que de 2021, recente, que eu mandei meu próprio ranking pra eles. Então eu sinto que eu posso usar essa pauta também, porque eu contribuo com eles quando eles estão fazendo, né? Vamos lá. Eu fiz uma tabela aqui no Google. Eu fiz essa tabela inteira no Calc, né? Porque eu não tenho pacote Excel no meu computador. E eu tenho o BR Office. Eu fiz a tabela toda no Calc. Aí descobri que não dá pra jogar a tela do Calc pro OBS. Aí eu fiz uma planilha no Google. Essas são as escolhas. E vamos lá refazê-las, né? A primeira, Anthony Edwards foi selecionado para o Minnesota Timberwolves. Não tenho que mudar aqui, é uma escolha que na época não era tão óbvia quanto é agora, né? 5 anos depois, mas agora não tem o que discutir, né? O Anthony Edwards é o melhor jogador dessa classe, diria até por uma margem. Eu acho que é um cara que, apesar de já ser um dos melhores, sei lá, um dos 10 melhores jogadores da NBA, com certeza, eu acho que ele ainda tem espaço para crescer muito. Eu acho que a gente não viu ainda a versão final do Anthony Edwards. Então aqui simples, Anthony Edwards, a primeira escolha geral. A segunda já fica interessante, porque é uma que vai mudar. James Wiseman, pivô da Universidade de Memphis. Eu entendo aqui, a escolha é extremamente defensável pelo raciocínio da época do Golden State Warriors, só que não deu certo, né? E ele é o James Wiseman, ele jogou na Universidade de Memphis, que era uma bagunça, era um time que com um técnico famoso, Penny Hardaway, né, que foi famoso como jogador, aí era uma confusão e tal. Ele jogou muito pouco também. Aqui pro Golden State Warriors eu vou com um cara que é o segundo melhor jogador disponível no meu board, que é o Tyrese Haliburton. Mesmo com a lesão do Tyrese Haliburton, né, aqui vamos desligar. Não dá pra desligar lesões, né, mas não é como se o Tyrese Haliburton fosse um cara suscetível a lesões mais do que outros, né? Ele teve azar de sofrer uma lesão seríssima. Então eu vou de Tyrese Haliburton aqui. Imagina, né? O Tyrese Haliburton nesse time do Golden State Warriors, né? Um excelente passador, um armador que não precisa da bola o tempo todo. Então eu acho que ele se adaptaria muito bem para jogar com Stephen Curry, com Draymond Green. E até uma sequência de drafts que o Golden State Warriors erra, né? Porque eles poderiam ter selecionado Haliburton e Franz Wagner, porque o plano era esse, né? O Golden State Warriors teve aquela dinastia com Kevin Durant, o Kevin Durant sai, a equipe tem aquele ano ali basicamente de tanking, e aí essa é a primeira escolha alta que a equipe tem, né? E o objetivo era, vamos usar essas escolhas altas pra meio que fazer
trazer os caras que vão crescendo enquanto Curry, Clay, Draymond ainda são grandes jogadores, e quando esses caras estiverem no declínio, essas novas estrelas assumem. Só que o Warriors não conseguiu acertar, porque se você acerta, você seleciona Haliburton nesse draft e Franz Wagner no outro, imagina, os dois estão chegando no auge, e enquanto o Draymond em declínio, o Clay não tá mais lá, Curry obviamente em declínio, mas ainda é um dos 10, 12 melhores jogadores da NBA, então seria a extensão da dinastia, mas o draft é muito difícil. Eu não vou chamar de loteria, mas também não é muito longe disso. Vamos passar pro Charlotte Hornets agora, que aqui eu tenho uma baita dúvida do que fazer. Porque eu acho que o Tyrese Maxey tem sido um jogador melhor do que o LaMelo Ball. Mais confiável, sempre disponível, quer dizer, não sempre, mas um jogador que eu acho que é mais competitivo. Mas ainda, eu tenho ele na frente no meu ranking aqui. Mas como o Hornets selecionou o LaMelo Ball, desculpa, e eu acho que o LaMelo Ball ainda tem... Eu acho que ainda é justo pensar que num time agora mais organizado ele consiga focar, e eu acho que ainda tem uma versão do LaMelo Ball que pode dar um salto e se tornar um jogador competitivo. Então eu vou de LaMelo Ball aqui, porque essa melhor versão do LaMelo Ball ainda é bem mais talentoso que o Tyrese Maxey, né? Mas eu acho que hoje o Tyrese Maxey é um jogador melhor do que o LaMelo Ball. Vamos seguir agora, exclusivo para membros do canal e apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. Membro do canal também, R$14,90 por mês, te dá acesso a 2 episódios extras por semana do podcast, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar.